Boa noite, digníssimos senhores e senhoras, a todos um grande abraço. Agradeço a cada um de vocês pela presença, pela participação, que cada um, ao seu modo, sempre permitem-se ao nosso projeto. Projeto que, como todos sabem, tem a sua marca principal por uma pesquisa, por uma busca de uma perpetuação do conhecimento tradicional da iniciação ocidental, ou seja, aquilo que abrange uma caminhada simbólica, mas não apenas isso, é uma caminhada simbólica e esotérica dentro daquilo que consideramos vertentes aceitáveis, vertentes concretas, efetivas da iniciação ocidental. Nesse momento que estamos estudando conjuntamente nos nossos temas principais, nos aprofundamentos dos temas principais, momento ao qual nós retornamos ao tema da iniciação, mas com uma abrangência, não com uma grande profundidade, pois é um tema que podemos ainda futuramente explorar ainda mais, principalmente com significados simbólicos, marcas simbólicas dessa caminhada, mas que de momento trazemos principalmente dados que formam uma linha do tempo. Essa linha do tempo, que sempre precisa ser revisitada, relembrada, nunca esquecida, melhor dizendo, ela nos conduz a um mapeamento coerente da, ou digamos, um mapeamento coerente do próprio título do nosso projeto, que é a história da luz. O que abrange isso? Aqueles que chegam hoje ao episódio do dia, lembrando sempre, recomenda-se que peguem todas as playlists passadas, aquelas básicas, principalmente dos temas sobre iniciação, depois pode passar para esses aprofundamentos. Falar da história da luz é falar da passagem do sopro do santo, ou seja, dessa luz maior da iniciação, que no cristianismo nós chamamos de o Espírito Santo, mas que os cabalistas tradicionalmente chamam de o sopro do santo, ou seja, Ruach HaKadosh. Falar da passagem dessa luz entre os iniciados do Ocidente. É óbvio que não falar da história da iniciação do Ocidente é falar de um determinado período de tempo, que podemos talvez falar de cerca de 5.000 anos, mas sabemos também daquele momento em que o mundo não estava dividido nem em Oriente nem em Ocidente, em questão de tradição, de religião, de iniciação, lembrando bem, que nós abordamos a temática da tradição primordial. É óbvio que o sopro do santo, como um princípio cósmico, ele vem desde o início dos tempos. Ele, para os cristãos, faz parte é um dos membros da Trindade, deste monoteísmo trinitário que nós podemos dizer, que difere daquela caminhada dos judeus e dos muçulmanos, onde o cristão ele acredita que o seu Deus ele tem três faces, mas três faces como princípios, como o princípio gerador, o princípio perpetuador e o princípio de comunicação. O Espírito Santo seria o princípio de comunicação, né, dentro da Trindade. É um tema um tanto abrangente, quando se trata, né, deste ramo que estamos falando, da iniciação tradicional. Falar sobre a iniciação é falar sobre esse contato que o ser tem com o Espírito Santo, de forma extremamente aprofundada. Talvez alguns
irmãos e irmãs que tenham contato iniciático com algumas tradições não tenham ainda se dado conta disso, mas este é o pano de fundo da iniciação. O contato do ser, do iniciado, com este sopro, com este alento, com este pneuma, né? Falando de uma forma ainda mais tradicional, né? Vamos então ao tema de hoje. Nós encerramos no último episódio a terceira vertente, ou seja, a última vertente da iniciação ocidental, descendendo lá do cristianismo primitivo, passamos pelo templarismo, né? Ou seja, por esse esoterismo que estava presente dentro da igreja e que foi aniquilado pela própria igreja, digamos resumidamente. Depois passamos, né, daquele momento em que esses irmãos do templo, alguns fogem e encontram abrigo dentro das fraternidades de ofício europeias, outros encontram abrigo dentro das fraternidades iniciáticas muçulmanas, árabes, ou seja, voltam ao Oriente Médio. E aqui nós temos então as vertentes maçônicas e rosacrucianas da iniciação. Ou seja, do cristianismo primitivo, esse esoterismo passa para a Ordem do Templo. A Ordem do Templo tem uma ramificação que dá origem à maçonaria, em certo ponto, a maçonaria especulativa, é lógico, estamos falando de algo moderno, e depois o rosacrucianismo, como uma escola de mistério antiquíssima, mantenedora do conhecimento das ciências sagradas e que encontra ali pela Idade Média este nome que gera tanta especulação no meio iniciático. Talvez aquilo que encontre as maiores situações no imaginário dos irmãos e irmãs é falar sobre o rosacrucianismo. Falar de maçonaria nós já temos algo mais palpável, mais certo. Mas falar de rosacrucianismo nós temos inúmeras vertentes. Falar ainda do rosacrucianismo moderno nós temos inúmeras vertentes que, se colocadas uma do lado da outra, pouco se parecem entre elas. O principal aspecto do rosacrucianismo moderno é ainda ser um sustentador do conhecimento das ciências sagradas e tendo sempre o cristianismo como bandeira. Esse episódio de hoje, ele vem como um bônus. Não só o de hoje, mas acredito que são mais 3 ou 4 episódios que nós vamos tratar sobre esse particular. Ele vem como um bônus. Seria uma espécie de síntese entre estas 3 vertentes da iniciação ocidental, ou seja, aquilo que tem principalmente como uma roupagem tradicional o templarismo, depois disso sendo uma vertente que descende da maçonaria e que é conhecida dentro da tradição como os mantenedores da Rosa Cruz. Na caminhada deste episódio vocês vão perceber de quem estamos falando. Estes episódios, meus caros, eles foram escritos há certo tempo, né? O que vai ser apresentado para vocês hoje, ele já foi apresentado no dia 28 de abril de 2022, fazendo parte do saudoso programa Conexão Mística. E, naquele momento, houve uma certa troca de informações, ou seja, um diálogo um pouco acalorado com alguns ouvintes a respeito de determinadas posições nossas. E isso acabou fazendo parte deste documento do episódio que será tratado hoje. Tá? Então, relembrando a polêmica passada, vamos fazer a introdução desse episódio com talvez um ponto que vale muito a pena ser debatido. Logo avançaremos para ele. De forma tradicional, como sempre fazemos, a nossa prece de abertura, pedindo ao grande Deus, grande arquiteto do universo, aos grandes mestres da fraternidade branca,
a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, ao sopro do Santo, Ruach HaKadosh, ou seja, o Espírito Santo, que tragam a nós as luzes crísticas de Hod, dos Elohim Tsavaot, dos Beni Elohim, do nosso arcanjo Micael e do nosso docílimo, sempre presente, muito caro, muito querido, Anauel, que conduza este nosso diálogo, que conduza a nossa língua dentro da justa senda que medeia entre Jaquim e Boaz, e que pesemos todas as palavras pela beleza, pela bondade, pela justiça. Que assim seja. Avancemos. Relembrando a polêmica daquele tempo passado, uma polêmica de proporções contidas, na qual alguns ouvintes nos procuraram durante aquele período, nos questionando de forma privada sobre um assunto que foi tão rapidamente exposto e talvez não muito bem compreendido, por isso que gerou o diálogo, e isso é salutar. A polêmica foi em relação ao que pontuamos sobre como pode uma turma de tão ditos católicos atuais se considerarem também partidários do templarismo. Então, vamos ao que eu chamo de meu ponto de vista, que, de certo, pode estar muito longe da razão, mas este é o meu ponto de vista. Desde a queda da Ordem do Templo, a Igreja tornou a ocultar seu esoterismo, disponibilizando-o apenas ao seu círculo mais restrito, mais interno. Alguns já devem ter nos ouvido falar sobre a maçonaria mais exclusivista do mundo, e que não é a do grão-mestrado da Grande Loja Unida Inglesa, mas sim a do cardinalato da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês acreditam que esses distintos senhores querem concorrência em termos de acesso ao conhecimento com nós, simples mortais? Outra situação. Vocês lembram quem é que condenou os templários para a fogueira? A ação conjunta entre o rei de França e o Papa. A própria Igreja Católica Apostólica Romana queimou os templários, meus amigos, assim como o fez com os cristãos primitivos, lembrem-se bem. E não adianta, 700 anos depois, dizer que a Igreja os absolveu na última hora e quem os queimou foi o rei de França. Conta outra. Assim como a própria Igreja mandou seus próprios cavaleiros matarem os cátaros, acusados de, adivinhem, heresia, lá por volta dos anos de 1200, por, segundo a Igreja, estarem repletos do Espírito Santo. Logo, a Igreja que hoje excomunga os membros das fraternidades iniciáticas com fundamentos absolutamente infantis é aquela mesma que no passado os acusava de heresia e ainda os matavam na fogueira. Hoje, pelo menos, não nos mandam para a fogueira, apenas somos tratados como hereges e excomungados. Chega a ser engraçado, mas todas as questões que a Igreja coloca como erros graves cometidos pelos iniciados são, creiam em mim, infundados. Essas situações todas comprovam que o teor dessas acusações é simplesmente baseado em uma explicação: barrar aos seus fiéis o acesso à iniciação esotérica do Ocidente e ao conhecimento relativo às ciências sagradas, fazendo com que o único acesso que estes tenham à luz seja somente aquele disponibilizado por ela, com seu exoterismo, com suas missas, comícios pós-Concílio Vaticano II, ao som de violão e de um coral para lá de brega e xoxo. Finalizando então, se um católico compactua com o templarismo, para a Igreja ele é tão herege quanto um maçom ser católico. Eu vejo que ele o é, e eu ainda o acusaria de hipocrisia e de incorrência em erro histórico. Mas esta é somente a minha opinião.
Agora, avançando com o nosso tema, e como dito em nosso episódio passado, trataremos de um assunto que muitos talvez diriam então se tratar de uma quarta vertente da tradição esotérica. Tradição esotérica e iniciática do Ocidente. Afirmar isso seria um grande equívoco e também uma injustiça histórica com, na minha humilde opinião, aquela que é a mais bela e completa das tradições iniciáticas do Ocidente moderno. Perpetuadora de uma linhagem de sacerdotes eleitos. Essa fraternidade hoje possui certas polêmicas ao seu entorno. Também pudera, pois ela é detentora de um título desejado por muitos buscadores que a conhecem e a explicação a este título em breve lhes será explicado. Começaremos falando sobre quem eram estes, os sacerdotes eleitos, ou melhor dizendo, quem eram os Chevaliers Maçons Elicoins de l'Univers, os ilustres cavaleiros maçons, sacerdotes eleitos do universo, ou simplesmente aqui os chamaremos de Elus Cohen, ou Elicoin, como alguns chamam. Estes foram os membros de uma ordem maçônica muito peculiar mesmo. Ou melhor apontando, eles formavam um regime maçônico de altos graus, que existiu na França por um curtíssimo período de tempo. Mais exatamente 2 décadas, compreendendo a data do seu início conhecido até o seu fim oficial decretado. Foram 20 anos, meus caros, 2 décadas, que mudaram para sempre a iniciação tradicional ocidental. E sobre a veracidade disso, quem sabe do assunto há de concordar comigo plenamente. Destes 20 anos, 12 deles foram conduzidos pelo próprio dito conhecido fundador da ordem em presença. Depois, por mais 2 anos conduzida à distância, por meio de correspondências, até que chegou o momento da sua passagem para o Oriente Eterno. Os outros 6 anos foram pouco expressivos para a ordem e para seus membros, pois ela teve à sua frente no mínimo 3 pessoas diferentes, intituladamente e assumidamente pouco qualificadas, aos quais foram ou sentiram-se incapazes de transmitir os últimos graus do rito, do regime, e oficiar suas cerimônias coletivas. Desde a sua fundação por Martinet de Pasquali, em 1760, até o encerramento formal das atividades por GZWJ em 1780, este rito permitiu que uma nova força iniciática se manifestasse aqui no plano terreno, algo que naqueles dias muitos dos envolvidos não teriam grande consciência deste fato, ou destes iniciados. Talvez 2 ou 3 dentre eles teriam essa impressão, mas de forma ainda que abstrata. Mas vamos agora falar um pouco da ordem dos Cohen e como ela funcionava. Comentado há pouco, esta ordem possuía suas instruções dadas como em um regime de altos graus. Instruções essas focadas em auxiliar aqueles iniciados maçons a cumprirem com seus deveres práticos para com Deus, isto é, cumprirem com seu trabalho devocional. As suas práticas consistiam na sequência das preces das horas, comuns nos meios monásticos católicos, e em práticas bem específicas com o uso de salmos também bem específicos, únicos para cada grau, o qual o êmulo estaria inserido. Práticas como trabalhos lunares e equinociais e algumas ainda mais profundas faziam parte do repertório das tarefas obrigatórias dos sacerdotes eleitos.
A filiação aos grupos dos Coen eram possibilitadas especificamente para mestres maçons, ou sejam, aqueles que faziam parte do terceiro grau da maçonaria simbólica. Por isso era considerada como um regime de altos graus. Ao entrar nela, o irmão seria recebido novamente nos 3 graus simbólicos, iniciando suas tarefas práticas no grau seguinte, o de Mestre Elu Coen, ou o conhecido MEC, ou o muito querido MEC. Além dessas práticas, uma dieta específica era obrigatória para o bom desempenho das atividades do grupo. Vejam que interessante esse ponto. A dieta de cada irmão poderia interferir no desempenho de todo o grupo, da prática de todo o grupo, pois era proibido ao membro o consumo dos miúdos de animais, assim como de alimentos feitos com o sangue de animais. Consumo de álcool e fermentados era também necessário de ser observado, onde o consumo destes fermentados devia ser feito com grande parcimônia, se não evitado. Alguns Coens, mesmo muitos anos após o encerramento das atividades da ordem, ainda não consumiam nada que tivesse vinagre por vontade própria. A ordem possuía uma ordem interna, ou um último grau de pertencimento e de atividades muito restritas, um grau ou uma ordem interna muito exclusiva, chamada de classe dos Reocroá, ou da cruz ruiva, ou da cruz rubra, da cruz vermelha. A tradução permite essas variações. Seria essa alguma semelhança com a cruz vermelha do manto dos templários, ou pura coincidência? Nesse estágio, além da continuidade da disciplina das horas e das salmodias, as atividades específicas dos graus eram puramente cerimoniais e ainda pediam uma disciplina muito rígida de postura do Reocroá. Eram poucos os irmãos que chegavam a este momento tão específico dentro da caminhada na ordem, dos trabalhos dela. Eram aqui realizados os lendários, muito comentados, trabalhos teúrgicos dos Coen e da sua entidade própria. Sim, os Coen tinham uma entidade própria deles. Aqui o caráter mágico da tradição, ou seja, a parte da cabala cerimonial, a parte teúrgica, era muito bem experienciada. Cabe aqui um adendo aos que falam, sobre Coen sem ter lido documentos dos Coen. O único momento no qual eram realizados trabalhos operativos cerimoniais coletivos eram os envolventes aos membros da classe interna. Os outros graus, eles tinham práticas domésticas, práticas no lar. Os tabernáculos, eles reuniam-se de tempos em tempos, talvez 4 vezes ao ano. Os Reocroá, eles também tinham uma frequência muito pequena de encontros, e é lógico que eles tinham uma vivência maçônica particular, o que podemos talvez teorizar que eles teriam encontros mensais destes grupos, das vivências entre eles, dos capítulos, dos tabernáculos específicos de cada cidade. Tá? Não se tem documentos muito formais a respeito disso de domínio público. Tá? Existem documentos que são estudados, mas que é óbvio que precisa de uma certa caminhada até o encontro com esses documentos. Volto a lembrar, a parte operativa, a parte cerimonial das grandes operações, ou da grande operação anual, ela era realizada apenas pelos Reocroá com a presença do seu iniciador, ou seja, de Martinet de Pasqualini. Falamos há pouco que 2 irmãos da ordem, ou 3 irmãos, para ser mais preciso, 3 irmãos, porque
Se nós voltarmos ao documento chamado Les Leçons de Lyon, ou seja, as lições de Lyon, nós temos encontro de 13 iniciados que geraram esses documentos. Mas falamos de dois irmãos que tiveram grande importância no mundo iniciático, que até hoje deixam o seu legado entre nós. E vamos avançar um pouco neste ponto. Tá? Falamos antes de dois irmãos que teriam tido uma notável presença nas atividades da Ordem de Pasquali. Estes irmãos foram os grandes irmãos de ordem. Não estou falando de irmãos de sangue, tá? Estou falando de irmãos de ordem. Estes irmãos foram os grandes responsáveis, ou estes iniciados foram os grandes responsáveis pela continuidade, até certo ponto, dos ensinamentos que Pasquali havia legado para seus sacerdotes eleitos. Cada um ao seu modo, desenvolveram trabalhos grandiosos pela tradição e que chegam até nós nos dias de hoje como os maiores expoentes da iniciação ocidental, da iniciação cristã ocidental. Vamos falar então um pouco do trabalho destes iniciados. Jean-Baptiste Villermoz foi um mercador de tecidos da região de Lyon. Homem de índole muito correta, filiou-se na corrente de Martinet e em pouco tempo já estava na classe dos Réaucroix. Foi, se crê, o mais longevo desses irmãos. Villermoz, após o encerramento das atividades dos Cohen, assumiu funções administrativas com a estrita observância templária, ordem maçônica alemã, que se mantinha como uma ressurgência, ou por que não até uma continuidade, do movimento original templário. Andamentos e modificações dentro da ordem conduziram a modificações estruturais, nas quais levaram, por fim, na criação do rito ou do regime escocês retificado, conhecido por RER, hoje no meio iniciático. Ordem de profundo caráter cristão, sendo chamada meritoriamente de maçonaria cristã, composta por 4 graus iniciais, sendo os 3 graus simbólicos tradicionais mais um 4º grau, o de mestre escocês de Santo André, também chamado mesa, que seria o qualificativo do mestre instalado, mas aqui como um grau e não como uma comenda, não como um atributo, uma qualificação. Na sua essência se encontra a ordem interna, como se fossem graus filosóficos, a ordem dos cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, ou a ordem dos CBCS, composta por 2 graus externos, o de cavaleiro noviço e o de CBCS, de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, propriamente dito, e de 2 graus internos, ou chamado de classe secreta, a dos professos e a dos grandes professos, ou grandes professos. Não saberia agora lhes dizer qual é a forma certa desse plural. Ambos graus desta classe foram removidos do regime com Villermoz ainda em vida. Não se encontrava, ou não se encontra ainda hoje, no RER, sinais da teurgia de Pasquali, mas a presença da doutrina da reintegração dos seres está ali completamente incorporada ao rito até os dias de hoje. Um rito de grande beleza ritualística e litúrgica é perpetuado até hoje como um dos mais profundos ritos da maçonaria moderna. Alguns chamam de a joia da coroa da maçonaria. Funciona regulado por priorados e grandes priorados, assim como eram os irmãos do templo. Passamos agora ao outro iniciado de grande valia nessa corrente martinezista, Louis-Claude Saint-Martin, conhecido pelo pseudônimo de filósofo desconhecido. Entrou na corrente de Pasquali quando ainda era oficial do exército francês,
na cidade de Bordeaux. Então lá ele conhece Pasquali, que em pouco tempo o convida para lhe secretariar. Louis-Claude Saint-Martin, assim então deixa o seu trabalho militar para a dedicação plena ao seu mestre e progride muito bem dentro da ordem. Mas, vejam, receberá o grau final, o grau de Rio Croix, apenas pouco tempo antes de seu mestre partir para Santo Domingo, na República Dominicana, para resolver algumas questões ditas de família. Ele foi um dos responsáveis pela anotação do Tratado da Reintegração dos Seres, obra ditada por Pasquali e que é tido como livro de base para todos os que seguem a doutrina da reintegração dos seres, mas que, devido ao desaparecimento, à falta prematura desse mestre, a obra fica inacabada. Jean-Baptiste Villermoz escreve um único livro, intitulado O Homem-Deus, pequeno, mas de grande profundidade, que segue talvez uma linha muito próxima desse dito tratado. E Louis-Claude Saint-Martin escreveu inúmeros livros, mas o seu quadro natural também progride neste caminho, um tanto paralelo ao Tratado da Reintegração dos Seres. Pasquali morreu em Santo Domingo no ano de 1774, deixando o seu regime nas mãos de pessoas despreparadas para a continuidade da obra, lamentavelmente. Os próprios iniciados que mantiveram a ordem ainda ativa falavam sobre esse despreparo, sobre o mestre não ter tido tempo de deixá-los preparados para a continuidade da obra. Villermoz, em uma carta de 1822, diz que em 1780 a ordem foi posta como inativa e que naquela data, em 1822, ele seria ainda o único Rio Croix vivo. Louis-Claude Saint-Martin ainda auxilia Villermoz na estruturação do seu rito escocês retificado. Logo após isso, ele o abandona para seguir seu caminho, dando continuidade ao trabalho que já estaria desenvolvendo. A história nos diz que Saint-Martin repudia a sua iniciação maçônica ao fim de sua vida, mas nós sabemos que isso é falácia, que Saint-Martin continuou com atividades até próximo dos seus últimos dias. Louis-Claude Saint-Martin publicou praticamente toda a sua obra literária, que é conhecida por nós ainda em vida. E isso gerou grandes complicações naqueles tempos sombrios da Revolução Francesa. O uso do pseudônimo, o filósofo desconhecido, o auxiliou por certo tempo, guardando seu anonimato, mas em algum tempo ele foi descoberto e declarado inimigo do Estado por incitar o livre pensamento em suas obras. Era o momento das luzes na Europa, e o iluminismo como um fator de grandes modificações no pensamento de todos, e cada um que se despontou neste particular era perseguido e muitas vezes findava por guilhotinado. Ele viu-se obrigado a evitar residência fixa e por certo tempo ficou escondido junto à nobreza que o acolhera como a quem acolhe um mestre de rara inteligência. Foi por meio destes que ele teve contato pela primeira vez com as obras daquele o qual chamaria de seu segundo mestre, o qual, abre aspas, não seria digno de lhe desatar as sandálias. Jacob Böhme, ou Jacob Boehme, foi um ponto de luz em seu próprio tempo. E após todo o sofrimento da sua vida, suas obras permaneceram ocultas, conhecidas por um seleto grupo de místicos. Saint-Martin, ao encontrá-lo, busca aprender o alemão para traduzir suas obras, e assim o faz. Traduz todas as suas grandes obras para o francês, e assim o filósofo de Amboise apresenta ao mundo o filósofo teutônico.
Samartã cria um sistema de instrução por meio de suas próprias obras, transmite sua iniciação, que é certamente a iniciação mais mística do esoterismo cristão, a de superior incógnito. Consistia em um sopro, algumas palavras, uma série de letras e de pontos que identificariam os membros do seu círculo dos íntimos. Essa iniciação, pouco a pouco, se expande pela Europa como uma bênção divina e secreta, que deveria ser tratada com toda a discrição. Atribui-se a Louis-Claude Saint-Martin a criação de um rito maçônico, que é por muitos considerado como lenda, mas que foi perpetuado por uma linhagem a qual chamamos de linhagem russa. Saint-Martin teria então iniciado membros da nobreza russa em seu rito chamado de rito reformado, que foi para a Rússia e foi então incorporado dentro do tempo a um rito chamado rito de Melíssinos, um rito um pouco próximo ao rito escocês antigo e aceito, e que tinha uma determinada caminhada interna de graus. O irmão era recebido numa outra ordem e depois de um certo tempo era convidado a participar das atividades de uma ordem Rosa Cruz muito interna. História ou não, o rito que foi para a Rússia foi continuado lá e trazia em si grandes referências à obra do filósofo desconhecido. Pasquali, Villermoz e Saint-Martin podem ser considerados como os mais importantes personagens da iniciação aos verdadeiros mistérios contidos nas tradições rosacrucianas, maçônicas e templárias, e são, por assim dizer, um prato cheio para os verdadeiros buscadores que desejam trilhar as presentes vertentes na caminhada do ocultismo verdadeiro e coerente. Aquilo que existiu de forma relativa aos sacerdotes eleitos existe ainda hoje, devido ao trabalho dedicado de iniciados historiadores sérios. Iniciados historiadores sérios, ou de historiadores iniciados sérios, como Robert Amadou, por exemplo. O nosso ainda vivo Rémy Boyer, mas de forma desencontrada no que diz respeito à sua ritualística e principalmente aos trabalhos dos Réaux-Croix. O que foi adequado ao Her, ou rito escocês retificado, regime escocês retificado por Villermoz, e que é muito presente em sua doutrina, faz parte do contido na doutrina da reintegração dos seres, mas não se aplica em práticas espirituais o que era relativo aos Eluskoi. Apenas em uma dessas linhagens encontraremos práticas e conhecimentos mais próximos ao que era tido pela escola dos sacerdotes eleitos. Mas aquilo que encontramos hoje no martinismo e que o torna tão especial e desejável não é atribuído a Louis-Claude Saint-Martin. E sobre esse assunto específico será aquilo que trataremos no próximo episódio da História da Luz, nesse aprofundamento sobre as iniciações no Ocidente. Meus caros senhores e senhoras, até a próxima semana e que fiquemos todos no bem, sempre. Obrigado e uma boa noite.